Oi, gente, tudo bom? Mais um Mãos Solidárias no ar aqui na TV Câmara Campinas. Esse espaço que a gente sempre abre as portas para alguma entidade, ONG, OSC, vir contar um pouco da sua história junto à comunidade de Campinas e do entorno. Hoje a gente veio para Vila Brandina conhecer um pouquinho do grupo comunitário Criança Feliz, que já tem uma história aí de pouquinho mais de 20 anos, muitas décadas aí de crianças, adolescentes sendo ajudados com as atividades daqui da entidade. Para contar essa história, nós vamos falar primeiro com o presidente, o Nivaldo Doro, que vai contar um pouco sobre tudo aqui que já se passou aqui do Criança Feliz. Obrigado pelo seu tempo, Nivaldo. A gente que agradece, a gente fica muito grato de estar tendo essa oportunidade, de estar passando um pouco do nosso trabalho aqui na Vila Brandina. Todo mundo escuta falar de Vila Brandina, sabe que é um bairro muito grande, muito bonito, mas nós temos aqui essa parte dessa comunidade e que é realmente uma comunidade bem simples e que sofre e que tem problema, como todos os lugares realmente mais simples, com problema de crianças, de criação, de creche, de escolas. Então a gente é que fica agradecido. O Grupo Comunitário Criança Feliz tem mais de três décadas, estamos já com 34 anos, né, de criação, e foi justamente um trabalho feito com a união da população do bairro, que pretendia ter, já para aquela época e para o futuro, uma condição melhor para as crianças, para o pré-adolescente, no momento em que eles ficavam fora da escola. E aí surgiu, então, o Grupo Comunitário Criança Feliz. Então, é um trabalho de união da população, que começou a construir devagar, com muita dificuldade. No começo, mais difícil ainda, porque até a gente sedimentar, fazer com que as coisas realmente ficassem conhecidas e recebesse os auxílios que existem para isso, nós vendíamos muito pão. O pão aqui da Vila Brandina, do Grupo Comunitário da Criança Feliz, era muito conhecido. Então, as pessoas, inclusive do bairro, para ajudar, vinham comprar pão da gente, da Nova Campinas, do Cambuí, aqui do bairro mesmo. E era um pão que, durante anos, sustentou o Grupo Comunitário Criança Feliz. Então, foi uma luta muito difícil e hoje nós temos vários parceiros, né? Esses parceiros que nos socorrem, como a FEAC, nós temos convênio com a Prefeitura, nós temos... De vez em quando recebemos de algumas entidades, de algumas empresas até, ajuda, vir trocar, por exemplo, o telhado, né? De repente acontece tão antigo e de repente como é que nós vamos fazer com o telhado? E lá vem então alguém que ajuda essas ONGs que nem são comentadas, mas nós tiramos o chapéu para muitas delas, empresas de computador. Você sabe que olhar criança e pré-adolescente, na atual situação em que o país vive, com o ECA, você é proibido de chamar a atenção do aluno para que ele não faça alguma coisa errada. Pois não é raro acontecer que quebram, de repente, não só mesas, cadeiras, como computadores. E aí a gente fala, e agora? Como comprar computadores para continuar dando aula? Porque essa é a nossa função aqui, atender criança de 6 a 11 anos, até 14 anos e 11 meses, né? E aqui nós temos várias atividades, como computação, como dança, música. Eles aprendem várias coisas aqui no intervalo em que eles não estão na escola. E aí, de repente, eu estava falando sobre computador, quebra os computadores. Aí você chama o conselho tutelar, até o conselho tutelar chegar, até tomar providência. Os coordenadores ficam todos olhando, assistindo e nada pode fazer. Mas é um problema que acontece no mundo todo, no planeta inteiro, né? Nós temos problemas com a juventude. Ele hoje vem mais à tona com mais rapidez por causa da informática, da rapidez com que isso sai. Mas foi assim que nasceu o Grupo Comunitário Criança Feliz, com todo mundo participando, todo mundo ajudando, e até hoje eles ajudam, acompanham. Às vezes, para arrecadar algum dinheirinho, a gente tem que fazer uma venda de pizza, então vamos lá, todo mundo reunir, vender pizza para nós mesmos, entendeu? É um jeito de arrecadar algum dinheirinho, de repente, para suprir alguma dificuldade financeira em que a gente não encontra, de repente, um parceiro para aquela finalidade. Mas é isso aqui. O Grupo Comunitário Criança Feliz é um lugar que deu certo. A união aqui fez a força. Essas atividades, vender pizza, macarronada, panqueca, é bem comum
das entidades do terceiro setor que a gente visita, sempre tem a feijoada, o jantar, para poder levantar uma parede, comprar cadeira. E é assim que nós temos que fazer aqui também. Tudo bem que nós estamos aqui, nós temos uma equipe que coordena o Grupo Comunitário Criança Feliz há muitos anos, muito responsável, muito cuidadosos. Nós temos aqui, nós temos assistente social, nós temos visita de psicólogos, nós temos, então, todo o pessoal que dá assistência para os coordenadores e para os alunos. Então, é tudo muito bem coordenado, um trabalho muito bem feito. Eu sou muito grato por essa equipe estar sempre por trás da gente, ajudando, colaborando. Mas não quer dizer que, de repente, não falta dinheiro para alguma coisa. Então, nós estamos, por exemplo, com um carro que veio aí através de uma decisão política, que eles fazem isso, através de verbas que eles têm direito, e nós não conseguimos emplacar esse carro até agora. Faz quase um ano que ele está aqui, e estamos andando com outro carrinho mais velho para buscar alimento lá na Ceasa, no banco de alimentos, porque nós temos cozinheiras, as crianças comem aqui, os funcionários comem aqui e são bem alimentados, e alimentação de qualidade. A gente presta muito atenção nesse ponto. Nós temos aqui cardápios feitos por pessoas realmente hábeis nessa área da alimentação, nutricionistas. E então a gente tem que buscar alimentação para poder diminuir o custo, não podemos estar comprando. E a gente recebe de alguns supermercados, alguns lugares que fazem realmente alguma doação de produtos que estão a mais, de repente lá, doam para a gente, mas a gente tem que buscar. Então, nós temos esse problema de estar realmente correndo atrás dessas atividades, mas o grupo é muito bom. Aqui a gente corre atrás, a coordenação daqui, o pessoal que trabalha aqui na ONG, nós temos 10 pessoas trabalhando aqui, são maravilhosos, eles realmente dão conta do recado. Então, a diretoria, ela fica mais no sentido de ver a parte burocrática, também, é claro, a parte financeira, tem que correr atrás e tal, mas o dia a dia a equipe cuida. E isso faz com que a gente se sinta mais tranquilo de estar ajudando, colaborando, e seria mais interessante, muito interessante, que mais pessoas viessem colaborar com essas entidades. Eu estou falando assim, não só colaborar dando dinheiro, dando roupa, doando roupa, não é isso. É vir junto, venha sentir, porque é importante você estar junto, presente, se mostrar presente e fazer com que o teu conhecimento possa ser agregado por pessoas mais simples, pessoas que precisam dessa ajuda da gente. Esse é o papel do Mãos Solidárias, aí, que a gente tenta dar esse suporte das pessoas conhecerem as histórias dos locais e assim poder cumprir um pouco dessa atividade que você está pedindo, que não é só o dinheiro, a carteira, ou pintar uma coisa, mas é o tempo, os braços ali no local também com todo mundo, né? Muito importante que as pessoas venham e façam isso. Deixa esse problema de dizer assim que não podemos encostar nas pessoas, não podemos abraçar. Não, gente, isso é coisa do passado. A pandemia já foi. Se não foi, estiver aí, vamos conviver com ela. Mas vamos abraçar as pessoas, vamos conversar. A gente chega aqui, as crianças estão fazendo uma atividade, todas vêm cumprimentar, vêm falar o nome, vêm se apresentar, pergunta para você como é que você é. É importante passar essas mensagens para as pessoas, não só para as crianças, para o adolescente, como também para os idosos. Então, se não gosta de um tipo de atividade, vá procurar outro. Tem muita atividade acontecendo e precisando de pessoas que possam estar auxiliando pessoalmente, presencialmente. Isso não quer dizer que não deva ajudar de vez em quando com alguma coisa a mais, desde que perceba que a atividade, o dinheiro está sendo destinado para aquela entidade, para aquela ONG, está sendo usado para aquilo. Porque nós conhecemos ONGs que não fazem isso, não. Então, é importante a presença. Não simplesmente, vou fechar os olhos, vou lá mandar R$100 por mês para tal entidade, estou fazendo a minha parte. Tá ajudando, mas não é só assim, não. Venha conhecer, esteja presente. Aproveitando esse gancho aí da questão do voluntário, aqui o Criança Feliz tem esse espaço, se alguém, eu sei ensinar artesanato, eu posso me colocar à disposição aqui?
E como tem, e como tem. E as crianças se sentem felizes com coisas novas sendo passadas para elas aprenderem. Então, venham sim, pessoas que sabem ensinar como é que faz uma pintura, uma dança diferente, uma música, uma pessoa que queira ensinar como se toca um violão, um determinado instrumento. Puxa vida! Não é só aqui no Grupo Comunitário Criança Feliz, não. Nós temos Campinas inteira, tem muitas ONGs que fazem isso. A FIAC tem uma lista enorme, mas além do que tem na FIAC, tem muitas que nem recebem isso. Por exemplo, eu vou colocar aqui agora, Casa da Sopa de Campinas. Olha, a necessidade que aquele bairro tem e que possui, a dona Dita toca aquilo ali praticamente sozinha nas costas. A dona Ilza, lá no Campo Grande, no Itajaí, também. Tá? São entidades que a gente ajuda, mas presencialmente, indo presencialmente, notando, ver o que pode ajudar. Cada um faz um pouquinho de suas coisas. Né? E a gente consegue fazer com que realmente eles se sintam mais leves e se sentem mais prestigiados por essa classe que diz que entende um pouco mais. Não, nós somos todos iguais. Tá? Mas de repente a gente pode passar uma informação diferente que a gente recebeu que eles não receberam ainda. Isso é muito importante. A dona Dita, inclusive, é quase nossa sócia, está sempre lá na TV Câmara, a gente está sempre com ela lá também, ajudando a divulgar as ações, e sempre que ela chama, a gente está junto com ela. Mas, Nivaldo, voltando um pouquinho aqui na história, hoje vocês contam com esse espaço aqui, é um espaço relativamente grande, organizado e tudo, mas para chegar até aqui, qual foi a história? Vocês foram no braço, arrumando dinheiro como dava, esse espaço é alugado, é cedido, como foi essa construção aí literal aqui do espaço de vocês? Foi uma conquista pessoal de cada um dos moradores daqui, que vinham fazer de repente o alicerce, aí vinha o outro que sabia fazer de repente uma ferragem, outro sabia fazer um encanamento, e aí foi crescendo devagarzinho. Você vê que a construção ela não tem assim uma arquitetura assim completa para ser de repente, né? Ela foi agregando, né? Vamos fazer mais um cômodo, vamos aqui fazer mais uma salinha e vamos fazer. Então foi assim com pessoas participando, um doando um saco de cimento, doando de repente um determinado número de tijolos, areia, e aí foi crescendo e ficou esse espaço bom. Realmente é um espaço bastante grande assim para fazer as atividades que a gente tem. Se fosse maior seria melhor ainda, mas está de bom tamanho para a gente realmente atender o pessoal que a gente atende. Essas crianças são felizes aqui, e graças a Deus chama Grupo Comunitário Criança Feliz. Então as crianças aqui são felizes. Aquelas se alimentam, aquelas brincam, aquelas aprendem, aquelas ocupam o tempo fazendo atividades que são necessárias, são importantes para a vida delas. Elas não ficam no celular ou na televisão o tempo inteiro, não que não deva aprender essa parte, porque hoje quem não souber isso não consegue viver, mas elas tiram tempo para se divertir, para realmente movimentar, para poder se comunicar. Então, foi uma luta difícil, mas que já era previsível lá atrás. Há 34 anos atrás, já haviam essa previsão de que nós precisaríamos desse espaço aqui, porque senão não teria na região aonde levar essas crianças para fazer nesse momento que elas ficam fora da escola, ter uma atividade por perto da casa dela. Lá no comecinho fazia como? No comecinho não tinha muita gente, por isso que o espaço é um pouco grande, porque isso aqui foi uma ocupação. Né? Então essa ocupação foi acontecendo e falaram, aqui vai ser a escola. Ao invés de ser, vamos dizer, aqui vai ser a sede da associação, não, a sede da associação fica em qualquer lugar. Nós vamos fazer uma escola para as crianças. E foi assim que aconteceu. Então tomou espaço e devagarzinho, naquela época, 30 anos atrás, ainda existiam algumas creches que eram o dia inteiro, escolas que ocupavam o tempo maior, as crianças tinham outras atividades que não fosse televisão e o celular, mas já era previsível que uma hora ia precisar desse espaço. Então acho que a população está de parabéns, a população da Vila Brandina lutou para isso. Isso aqui foi conquistado com muita união, com muita força, com muito trabalho desse pessoal da vila que aqui mora até hoje, porque aqui ninguém muda. Depois que você muda para um lugar desse, você não sai mais. Porque por mais difícil que seja, né? A gente vê a rua, por exemplo, tudo estreitinha. Para passar 2 carros é complicado. Né?
Mas quem mora aqui é feliz, né? Tem aonde trabalhar, tem onde deixar os filhos, deixar as crianças, né? Ver as crianças crescendo no meio do seu ambiente. Isso realmente foi uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu. Para aqueles que começaram e se foram, né? Nós tivemos uma pessoa chamada Ieda, que aqui trabalhou muito ela depois acabou falecendo de câncer alguns anos atrás, mas a doutora Ieda lutou muito por esse espaço aqui. Ela era uma pessoa que ajudava constantemente. Então, uma pessoa que eu lembro sempre, toda vez que eu entro aqui, eu lembro da doutora Ieda, com toda a vontade dela de fazer isso crescer. E isso é importante que a gente tenha uma pessoa que ajude a coordenar. Porque, de repente, eles têm a vontade de fazer, mas se não tem uma ajuda de alguém de fora que possa ajudar a coordenar, a coisa, de repente, não anda. Então, eu acho que a gente tem que chamar esse pessoal que tenha um pouquinho mais de propriedade, de conhecimento, para ir ajudar as sociedades. Não estou falando só de Campinas, não, estou falando de qualquer cidade grande, principalmente. Elas precisam da ajuda, tem que colaborar. E não é só alimentação, e não é só roupa, não. Nós temos que socorrer também para fazer com que eles tenham um novo caminho para trilhar, que eles possam se abraçar, que eles possam contar história, para realmente ser como a gente conseguiu ser na minha idade que eu estou. Eu tive uma infância, uma juventude e abraçava todo mundo, conversava. Hoje é difícil você ver as pessoas conversarem, porque elas estão viciadas em ficar só na parte realmente de uma televisão, de um computador, de um celular. Isso acaba estragando a pessoa. Não há aquela convivência nem em família. Diga-se, nem em família estão convivendo mais. Chegam em casa, já pegam o celular, Não, aqui eles aprendem como dançar. Chega lá, vai contar para a mãe: ô mamãe, olha, hoje a gente aprendeu a saltar, hoje a gente aprendeu a pular, hoje a gente aprendeu a dançar, olha, aprendi uma música no violão fantástica. Então, ele já tem um começo de papo. Se a mãe tiver também esse tipo de entendimento, ela já começa: nossa, que bom, papá, e não deixa nem faltar. São 150 crianças que nós atendemos aqui no Grupo Comunitário Criança Feliz. E tem outras tantas fazendo isso. Ajudem, tá? Que vai ser muito bom. Inclusive, isso da proximidade com a família é uma coisa que vocês trabalham muito por conta da questão do fortalecimento de vínculos, né? Exatamente. A gente aqui ensina o que é ser família. Família em primeiro lugar. Nós sabemos que sem família a gente não galga, não caminha, não anda, não tem sucesso na vida. E aqui a gente realmente ensina que esse vínculo é muito importante. Temos problemas, sim. Acontece de ter, às vezes, uma criança com problema. Ela passa um tempinho convivendo com as outras, ela muda. É impressionante isso. A gente fala: nossa, compensou. Só de ver, tirar uma criança, de repente, da apatia, é uma criança que, de repente, está entrando numa fase mais difícil, ela convivendo com as outras, sempre monitorada, com os monitores, as monitoras, e tendo atividade para fazer, ela muda. Ela fica realmente completamente diferente. E a gente se sente feliz, a gente se sente gratificado para cada criança dessa que a gente consegue fazer com que ela mude a forma de viver. E com 30 anos já deve ter visto muitas dessas transformações, né? Sem dúvida. Eu estou presidente atualmente, estou há 2, 3 mandatos como presidente, eu era vice anteriormente, sempre fiz parte da diretoria, porque são muitas as entidades que eu participo e às vezes não dá para eu tomar conta de todas, mas eu adoro estar realmente junto com a população, junto com as pessoas, porque eu sinto que a gente pode passar para elas coisas boas, pode passar não só amargura, não só pessimismo, a gente tem que mostrar otimismo. Pessoas que moram em bairros mais simples, ela de repente fala assim: nossa, a vida está tão difícil, eu não consigo achar emprego, eu não consigo... E a gente, fazendo parte desses grupos, a gente participando ativamente, você enaltece aquelas pessoas, fala: não, é muito legal o que você fez até agora, mas vai mudar para melhor. Você tenha fé, tenha confiança, e você até dá uns parâmetros para ela sentir isso. Isso é muito bom. Então, eu acho que agregar pessoas que não são moradoras só do bairro. As do bairro, elas vêm normal porque elas precisam disso e fazem parte disso. Mas pessoas outras que venham agregar seus conhecimentos é muito interessante.
Nivaldo, a gente pensa que falou pouco aqui, mas já conversou bastante, você contou bastante aí da história daqui. Se você quiser dar mais algum outro detalhe ou algum recado, porque a gente ainda vai conversar com outras pessoas aqui, a gente vai conversar com a coordenadora aqui do espaço, para ela contar um pouco mais do dia a dia, das atividades, um pouco mais detalhado do cronograma. O Nivaldo veio e contou um pouco da história aqui do local. Se quiser dar mais um último recado, fica à vontade. Eu acho que foi muito bom passar o recado, explicar da necessidade de outras pessoas estarem participando dessas ONGs, dessas associações que têm essa atividade de ajudar o próximo. É muito bom mesmo. Eu moro do outro lado da cidade e eu me locomovo até aqui. E isso é muito bom. A gente se sente muito bem porque a gente está sentindo que está ajudando outras pessoas. Claro que eu tenho meus filhos, eu tenho minhas atividades, tenho minhas coisas, mas eu não estou roubando nada deles não, porque eu dou o meu tempo para eles e venho aqui, não só nessa entidade, como outras tantas que a gente cuida, né? A gente está junto e é muito legal. Chega à noite eu durmo bem, e muito bem. Então faça isso você também. Eu estou pedindo para você agregar, para você vir ajudar entidades como o Grupo Comunitário Criança Feliz, que vai fazer muito bem não só para ela, para você também. Recado dado, viu, gente? Nivaldo, obrigada pelo seu tempo, viu? Eu agradeço. Vocês vão ficar aí com imagens do local, a gente volta rapidinho para contar um pouco mais da história aqui com a coordenadora do espaço. A gente continua conversando aqui no Criança Feliz e quem vai falar com a gente agora é a Alessandra Peca, que é coordenadora aqui do espaço. Ela vai dar aí os detalhes do funcionamento do dia a dia, do cronograma. Primeiro, Alessandra, obrigada pelo seu tempo. Sei que tá nervosa aí, mas fica calma, vai dar tudo certo. Obrigada por tirar esse tempinho pra gente, viu? Obrigada a vocês pelo espaço, né? A gente apresentar nossa instituição. Hoje, né, como o Nivaldo falou, nós atendemos 150 crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses, em contraturno escolar, e nós damos algumas oficinas, né, com essas crianças nesse tempo. Então hoje nós temos aqui várias oficinas, como nós temos artes marciais, que é o judô, né? Temos artes manuais, musicalização, que nós fazemos também flauta, violão, percussão e coral. Tem as atividades esportivas, o inglês, a ginástica artística, né? E as aulas de informática também, que é muito importante. E a gente tem alguns parceiros também
que às vezes vem de algumas oficinas pontuais que também agregam um pouquinho, né, mudando um pouquinho a rotina das crianças, né? Tem algumas que são fixas e outras que acontecem ocasionalmente. Isso, né? Às vezes nós temos parceria também com o posto de saúde, então às vezes a gente trazemos profissionais para dar palestra de um tema que a gente vê, né, que está sendo bem necessitado, comentado por eles. E tirando as curiosidades deles de uma forma mais lúdica também, alguns teatrinhos que a gente consegue trazer para a instituição, né? Então, não chega a ser uma oficina, mas uns dias diferentes, né? A gente consegue proporcionar também para ele. E sobre esses profissionais, monitores que estão aqui acompanhando as crianças, são voluntários, são contratados da casa? Como é essa parte? Não, nós temos poucos voluntários, tá, que trabalham diretamente com as crianças, mas hoje nós temos 10 funcionários efetivados, né? Nós temos hoje uma parceria com a Prefeitura Municipal de Campinas, então a gente recebe um apoio financeiro para que a gente consiga manter os profissionais, né, para desenvolver essas atividades. E temos alguns parceiros, mas a maioria dos parceiros que nós temos alguns parceiros que nos ajudam na captação de recursos, numa divulgação de um evento que nós iremos fazer, na arrecadação de artigos para o bazares, né, que nós fazemos um bazar de 3 em 3 meses da instituição. Então, temos voluntários mais para essa parte, né? Diretamente com as crianças, bem pontuais e são poucos, né? Então, também a gente aceita voluntários também para trabalhar diretamente com as crianças, porque eles têm, claro, uma rotina, né? São várias oficinas, então cada dia da semana eles fazem 2 oficinas por dia e durante a semana eles contemplam todas as oficinas que nós temos, né, desenvolvemos na instituição. E quando vai chegando voluntário para trabalhar junto com eles é super gratificante, inclusive, né, porque às vezes por pouca coisa que seja, por pouco tempo, mas muda a rotina deles, né? Vem uma pessoa de fora, que seja passar, fazer uma pintura no rosto, né? Às vezes a gente faz alguns eventos, como Festinha da Paz, com o Carnaval, e vem algumas pessoas participar de fora com pequenos gestos, né? De fazer uma pintura no rosto, de dançar com eles, então deles mostrarem o que eles aprendem aqui também. Eles gostam bastante, né? Eles ficam super à vontade, então é bem importante. Você falou aí sobre eles estarem aqui no contraturno escolar. Essas crianças têm que estar matriculadas na escola para poder, vamos dizer assim, pleitear um espaço aqui? Não, assim, normalmente, né, aqui nós atendemos, na verdade, são diversas situações, né, principalmente em situação de vulnerabilidade social do bairro. Mas, assim, o estar na escola não é um requisito que tem que estar para poder estar com a gente. O pessoal do bairro aqui da Vila Brandina, muitos são de fora, né, interior de Minas Gerais. Então, às vezes eles chegam para cá, às vezes ainda não conseguiu a vaga na escola e a mãe está arrumando um trabalho. Então, eles ficam com a gente meio período. Nesse tempo, né, por conta da idade deles, é importante estar na escola, né, para o aprendizado. Então, mas mesmo que eles não estejam de início matriculados na escola, eles já iniciam com a gente. E depois a mãe, né, tá aguardando a vaga da escola, mas casos e casos, né? Justamente, mas assim, 99,9% eles já estão sim matriculados na escola. E você falou sobre crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade. Essas crianças são encaminhadas de alguma instituição do poder público? Vocês têm essa parceria? Enfim, para garantir a vaga, o espaço aqui para quem está realmente precisando, ou também pode ser alguma mãe ou pai, eu não tenho onde deixar meu filho, está sem espaço na creche, também tem espaço para essas crianças? Temos sim. Então, hoje nós temos 150, que é a nossa capacidade para atendê-los, né, para acomodá-los dentro desse espaço que hoje nós temos. Quando ultrapassa, a gente tem uma lista daí de espera, né? Que é assim porque às vezes algumas crianças, algumas famílias retornam para a cidade de origem, então às vezes a vaga acaba surgindo, ou algumas crianças que acabam de completar 15 anos, então, né, às vezes vai surgindo algumas vagas. E normalmente as famílias nos procuram, né? A gente
tem alguns cartazes no bairro, com o nosso telefone. Todo mundo, quando chega aqui na Vila Brandina, já acaba sendo um ponto de referência, porque todo mundo já conhece, né? E acaba vindo procurar. A nossa assistente social faz também algumas visitas nas casas, via demanda, não só na nossa... ela faz a visita na família que nós atendemos, porém, ao redor, sempre tem aquelas famílias que às vezes ainda não estão conosco. E às vezes acaba perguntando, né, se tem a vaga, e ela entende um pouquinho da situação da família, e a gente faz a inserção aqui na instituição. Existe essa busca ativa aí junto com os profissionais, sim, né? Além deles procurarem, mas nós também fazemos essa questão da busca ativa, de ver também a necessidade daquela família, né? E às vezes quando alguns órgãos também nos encaminham para nós, por morar próximo ou aqui mesmo ao bairro, nós também temos essa parceria de acolher essas crianças também. Eu perguntei rapidamente para o Nivaldo sobre a questão do fortalecimento de vínculos. A metodologia aplicada aqui na instituição, né? Existe essa questão de aproximar famílias, crianças, ver o que está se passando dentro de casa para trabalhar da melhor forma possível com quem está aqui, né? Sim. Os educadores têm esse primeiro momento com eles, né? Essa linha de frente, conhecem um pouquinho deles, cada um tem o seu jeitinho especial de ser. Mas nós, da equipe técnica, também temos essa proximidade mais com a família também, né? Não só com as crianças, mas também com a família. Então, normalmente eu acabo acompanhando ela em algumas visitas, outras ela, né, vai sozinha. Então, a gente tem essa visão também da família, cada uma tem as suas dificuldades, né? E a gente olha também o comportamento das crianças, às vezes não é aquele comportamento que ele vem apresentando sempre, de repente ele mudou, a gente vai até a família ou ela vem até a gente para a gente conversar, entender a situação e tentar encaminhar, se for o caso, né, de algumas que precisa, e orientar da melhor maneira e para essa família estar sempre assistida. O Nivaldo falou muito sobre abraçar, sobre estar junto e tudo. Porque nós estamos aí nessa saída do período pandêmico. Como foi esse período aqui? Vocês tiveram que suspender totalmente as atividades, continuaram de forma online? Como é que foi esses praticamente 2 últimos anos? No início, né, da pandemia foi bem complicado. Nós tivemos algumas famílias logo no começo acabavam não mandando as crianças, né, por medo, por não conhecer, né, as precauções, enfim. E até que saiu sobre o poder público, né, nos informou que a gente poderia estar fechando o serviço, porém nós continuamos com o atendimento com eles online, né, de forma remota. Então foi um período de adaptação para nós também. Então nós tivemos que, mesmo com os educadores, com os adolescentes, com os atendidos, a gente aprendeu, na verdade, a se reeducar novamente na era digital, né? Reinventar. Justamente. Então a gente teve que todas as atividades desenvolvidas presencialmente, nós tivemos que pensar de como faríamos para poder fazer isso de forma online. Deu certo, né? Embora não era todos que participavam por falta de computador ou de internet, né? Então foi a minoria que acabou participando, mas nós fazíamos algumas ações presenciais, como a gente nessa época conseguimos alguns parceiros para entregar a cesta básica, né? Um outro parceiro nos conseguiu cartão alimentação, que a gente distribuiu para algumas famílias, doação de hortifrutis, então a gente conseguiu bastante suprimentos para poder estar ajudando, máscaras inclusive na época, para estar ajudando e auxiliando essas famílias, né? Como o pessoal que nós atendemos são autônomos, algumas trabalham em casas de família, então nessa época foi um período muito difícil para eles também, porque não teve muito trabalho, então a renda diminuiu. E a gente via que, assim, e nós aqui na instituição, para cada período, a gente fornece tanto o almoço quanto o café da manhã ou o café da tarde. Então, para muitas famílias, é importante essa alimentação, né? E acabou em casa, naquele tempo ocioso, as crianças acabam comendo mais, né? Não tem muito o que fazer, estão agitados, não podem sair. E o consumo acaba aumentando, né? Então, a gente deu esse suporte também, e também com as atividades. Então, aí depois de um ano, aí eles foram retornando, né? Não
todos de uma vez. Nós começamos a fazer intercalando de três vezes por semana, né? Começamos com 2 vezes por semana, depois 3 e fomos voltando, mas com o uso de máscara. Não foi fácil manter essas crianças com as máscaras, né? Porque sempre usava para baixo do nariz ou, né, não queria usar, mas deu certo. A gente fez essa conscientização da importância, né? Nós distribuímos os espaços, sempre pulando para manter o distanciamento. Então a gente adaptou a instituição com álcool em gel para todos os lados, ainda mantemos, né, hoje. E depois eles foram voltando, né? Muitos no começo ficaram um pouco tímidos, que não muito tempo assim, para eles foi um período longo de máscara em casa, né? Alguns engordaram, não queria tirar a máscara, não queria vir, né, porque achava que estava mudado, mas a gente foi trabalhando isso com eles e voltamos à rotina agora, de sempre. E falando dessa rotina, só ressaltando um pouco sobre os horários das crianças. Elas entram que horas, aí tomam café, vão para uma atividade, almoçam, saem. Vamos falar um pouquinho disso daí. Sim. O período da manhã, eles entram às 8, né? Das 8 às 8h30 a gente serve o café da manhã para eles. Aí às 8h30 eles já descem com os educadores para as oficinas, que são divididas em 2 momentos, né? E logo no início temos uma roda de conversa, onde eles podem expor, né, o que eles queiram contar, né, assim, da família, o que eles vivenciaram, alguma coisa. E depois começam as oficinas, né, 1 hora de duração cada oficina. E às 11 horas a gente oferece o almoço. Após o almoço nós temos a escovação, né, de dente, higienização. E meio-dia eles vão embora para poder se arrumar e ir para a escola, né. E o período da tarde, eles entram às 13 horas, das 13 às 13h30 também é servido o almoço. E aí, na mesma rotina, eles descem, tem a roda de conversa, 2 momentos de oficina. 4h30 eles tomam um lanche da tarde e 5 horas eles vão embora. Programação completa para a criançada ficar ativa, ficar bem alimentada e garantir esse dia aí com força. Ah, é verdade. E olha, é o momento que eles gostam de tudo, porém a alimentação é o que eles mais gostam, porque graças a Deus a gente tem uma parceria bacana, né, com a prefeitura, que nos oferece as doações, a nutricionista, né, com cardápio bem balanceado. E assim, eles comem super bem, porque dá gosto de ver eles comendo. A Alessandra, que é coordenadora aqui do espaço, contou um pouco aí do cronograma, do dia a dia das crianças e dos adolescentes aqui no Criança Feliz. Alessandra, novamente, obrigada pelo seu tempo. Eu deixo ainda mais um momento aí para você quiser dar o último recado, deixar algum contato, fique à vontade. Quero agradecer pela essa oportunidade, né, de a gente estar apresentando nossa OSC para todos. E quem tiver interesse em ser nosso parceiro, nosso voluntário, entre em contato conosco pelo WhatsApp, pelo nosso telefone ou até por e-mail, que vai ser um prazer recebê-los. Alessandra, o Mãos Solidárias da TV Câmara fica de portas abertas para vocês, vir em outro momento, contar outra história, a casa de vocês. Obrigada. O Mãos Solidárias de hoje encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a história de mais esse local, dessa entidade que faz um trabalho tão importante aqui na Vila Brandina e na região, que é o Grupo Comunitário Criança Feliz. Como eu sempre relembro para vocês, vocês podem visitar o YouTube da TV Câmara, assistir o programa com calma, pausar e anotar todos os dados que são colocados durante aqui o nosso quadro, assistir também os outros programas da nossa grade de programação, que eu sempre convido vocês, e eu aguardo na próxima edição. Tchau, tchau!